Dezembro de 1978. Profissionais da CEMIG e de outras empresas criam o Centro de Estudos de Engenharia de Minas Gerais. A Carta de Princípios traz o compromisso com a defesa das liberdades democráticas. O Brasil vive o início da abertura política do regime militar. Os trabalhadores, de uma forma geral, estavam com seus salários diminuídos, menor poder de compra, e viram nas associações, nos sindicatos, espaços para mobilização, para a luta por direitos. Então, esses locais começaram a ganhar importância, nesse cenário do final da década de 70. Então, a gente vê muita mobilização acontecendo no país através desses locais, inclusive muitas greves aconteceram, mobilizadas pelos sindicatos das categorias, e aí a gente vai ver diversas categorias se mobilizando. Eles começaram a ganhar também os espaços públicos, as ruas das cidades, começaram a circular jornais, então a gente vê muitos jornais sendo produzidos nessa época, metalúrgicos, engenheiros, enfim, trabalhadores de diversas categorias começam a criar seus próprios jornais também para divulgar suas reivindicações, começam a levar essas lutas para o espaço público. E aí a gente vê que essa luta pela redemocratização, ela se espalha. O Centro de Estudos defende a liberdade de pensamento, autonomia tecnológica, ensino de qualidade e pesquisa acessível a todos. Seus encontros abordam temas como política mineral, energia e infraestrutura, preparando o caminho para uma engenharia mais comprometida com a sociedade. Se formava opinião, não é? Então foi muito importante, porque naquele momento não havia nenhum tipo de visão partidária. Havia colegas imbuídos do desejo de conquistar uma grande democracia para o país e, mais do que isso, um compromisso dos engenheiros com o avanço da tecnologia e que o país pudesse alcançar um desenvolvimento tecnológico e enfrentar as grandes questões da sociedade. Esse tipo de atuação só é possível na sociedade democrática. Numa ditadura, esse tipo de ação é muito dificultado. Inclusive, o próprio conhecimento técnico muitas vezes é desvalorizado. Às vezes, quando não há possibilidade de debate público, se impõe uma solução técnica que nem sempre é a melhor. A mobilização democrática influencia a renovação do Sindicato de Engenheiros. Em 1980, a chapa Atuação Sindical vence a eleição, mas a vitória é contestada e o pleito é anulado. Após uma série de reviravoltas, novas eleições são realizadas em janeiro de 1981, confirmando a vitória da Atuação Sindical. A chapa Atuação Sindical é a única inscrita no processo de sucessão, desta vez com Augusto Drummond como presidente. A posse, em fevereiro de 84, conta com a presença do governador Tancredo Neves e do deputado federal Dante de Oliveira, autor da emenda que propôs o retorno das eleições diretas para presidente do Brasil. A presença do Sindicato de Engenheiros ela foi muito importante na luta pela redemocratização, luta por eleições diretas. Tanto é que na eleição do Augusto Drummond, a posse dele, o Tancredo foi na posse e já o sindicato tinha um bottom, não eleição direta já, mas eleições agora, diretas agora. Então essa é a importância do sindicato que entrou na luta pela redemocratização e pelo fortalecimento da engenharia. Eu cheguei perto dele e falei, governador, dá licença, mas eu gostaria de colar. E já tomei a iniciativa de botar o adesivo na lapela do terno dele, Ele me olhou assim, Mas aí ele, como se diz, recebeu muito mineiramente aquele meu ato, E quando entrou na área do evento, havia, semelhantemente ao adesivo Diretas Agora, havia um painel enorme, igualzinho, um painel chamando a atenção para as Diretas Agora. Então, foi uma celebração, que eu diria assim, ímpar do sindicato, a minha posse, em que ali nós estávamos celebrando um desejo que não era só meu especificamente, era de todos nós estávamos ali militando
em defesa da democracia no país e em defesa da engenharia. Naquele mesmo ano, os brasileiros vão às ruas pedindo eleições diretas para presidente. A proposta das diretas é rejeitada pelo Congresso, que aprova em 1985 outra emenda, permitindo a eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A população também tinha muita expectativa frente ao Tancredo, né? Achava que ele poderia melhorar o cenário, né? Que era um contexto de muita inflação, de perda de salários, né? De poder de compra. Mas, infelizmente, o Tancredo faleceu, né? Antes de tomar posse, e a gente teve um governo de Sarney. Em 5 de outubro de 1988, o Brasil dá um passo decisivo na consolidação da democracia, com a promulgação da Constituição Cidadã. Um processo muito longo, difícil, trabalhoso, mas importantíssimo até 5 de outubro de 88, quando a Constituição nova foi proclamada. O direito da engenharia está lá muito bem marcado e a influência de alguns colegas nossos. Nós éramos, na época, se não me engano, 12 ou 13 engenheiros de diversos estados, né? E eles tiveram uma atuação muito marcante, muito participativa, né? Defendendo as áreas de ciência, tecnologia, comunicação, informática. Então, o papel do engenheiro ali foi importante. Mas também aqui em Minas, o papel do engenheiro foi importante. A implantação do sistema de consultas, a implantação da forma eleitoral, que mudou da água para o vinho, né? A democratização do processo e hoje agora a votação eletrônica. Tudo isso são avanços do mundo, da engenharia nacional como um todo, mas também aqui do nosso CREA da 4ª Região, Sociedade de Engenheiros, sindicatos de engenheiros, todo esse complexo que ajuda e norteia a engenharia de Minas. Em 1989, os brasileiros podem votar para presidente da República. No sistema Confea-CREA, o Congresso Constituinte aprova em 91 o voto direto para a escolha dos presidentes. Esse período foi extremamente importante para a consolidação desses espaços de luta, né? Desses espaços de reivindicação, né? Dos sindicatos, associações, conselhos, né? E iniciou essas demandas, né? Por voz mesmo dos grupos, né? Então, nos próprios conselhos, nas próprias associações, nos próprios sindicatos, né? Os grupos começaram também a querer escolher o próprio presidente, né? A querer ter voz também nesses espaços, né? Então, isso foi importante. Isso começou na década de 80, né? A gente viu lá no próprio CREA, né? Esse movimento de querer escolher o presidente, que também não era pelo voto, né? E essa foi uma conquista só da década de 90, né? No CREA, então ainda demorou um pouco para que isso chegasse até a instituição, né? E foi um movimento de muita reivindicação lá dentro para conseguir que isso acontecesse, né? Inclusive do próprio sindicato, né, dos engenheiros, que lutou por isso, né? Que pautou essa temática nos jornais do próprio sindicato, né? Então é muito interessante como que esse é um processo, né, de luta mesmo para conquistar o direito ao voto, né? Não é uma coisa que a gente pensa que isso já é dado, né? Porque hoje a gente já vota há muito tempo, a gente acha que isso é algo dado para a gente, mas não é, né? A gente só consegue votar porque a gente lutou para isso, né? Então é uma conquista. A eleição para presidente do CREA Minas ocorre no dia 19 de novembro de 1993. São mais de 50 mil profissionais aptos a votar. 5.482 participam do pleito e Augusto Drummond é eleito com 2.072 votos. Nada seria conquistado se não fosse essa mobilização, a participação de outros colegas, né, que foram tão importantes quanto eu fui, para que a gente pudesse conquistar tantas mudanças, não só no sindicato, mas também no CREA, né, uma eleição dificílima,
em 93, não é? O período marca a entrega de outro símbolo da democracia. Em maio de 96, a urna eletrônica estreia nas eleições municipais. A tecnologia dá segurança e transparência ao processo democrático, baseado em lutas da sociedade civil organizada. Os mineiros seguem à frente na defesa de avanços. Em 2010, a delegação do CREA Minas propõe no 7º Congresso Nacional de Profissionais a realização das eleições pela internet. A eleição não avança, mas a ideia prospera. A proposta é aprovada no 8º Congresso em 2013, mas leva uma década para ser implementada. A adoção do voto online representa um marco na democratização do sistema Confea-CREA, ampliando o acesso dos profissionais ao processo eleitoral. Com o voto digital, a participação mais do que duplica. Em 17 de novembro de 2023, quase 18 mil profissionais exercem o direito ao voto. Marcos Gervásio é eleito com 8.044 votos para o mandato de 2024 a 26. A campanha é feita com diálogo e encontros com profissionais no interior do estado. Então, essa grande evolução do processo democrático, o voto online, ele foi muito importante, e eu considero também que a conversa com o profissional, o diálogo aberto com o profissional foi um fator que superou as mídias sociais. A gente percebeu que os pontos onde a gente esteve presente, onde a gente conversou, onde a gente pôde reunir um grande número de profissionais, tivemos reuniões com mais de 150 profissionais presentes no ambiente. O ambiente ficou até pequeno. A gente percebeu que onde a gente teve o contato direto, a conversa direta, franca, ouvindo o profissional, foi significativo no resultado final. As eleições diretas e o voto online deixam um legado de transparência, senso coletivo e compromisso ético. A participação efetiva de profissionais na escolha de seus representantes fortalece as instituições, reafirmando o compromisso da engenharia com a democracia. O CREA Minas evolui com a legitimidade construída pelo voto. A gestão participativa se traduz em benefícios para o cidadão, com mais de 400 inspetores atuando nos municípios para defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas. Eu acho que as nossas entidades agem bem e que o nosso quadro institucional ele está fortalecido. Então a gente vê as entidades fiscalizando, defendendo a boa técnica. A gente tem percebido que as nossas ações de fiscalizações crescem a cada dia, os autos de infração, que são as penalidades aplicadas, diminuem a cada dia. As ARTs que a gente mensura elas quase que diariamente, tem crescido a cada dia. Significa que a sociedade tomou consciência da importância do papel da fiscalização do CREA, que os nossos profissionais também cientes da obrigação da anotação, e a sociedade, e isso traduz em quê? Em mercado de trabalho. Quanto maior o número de ARTs, significa maior número de profissionais contratados, maior número de empresas contratadas, significa que a sociedade está bem protegida, porque só à frente dos trabalhos técnicos, dos empreendimentos, estão profissionais da engenharia, agronomia e das geociências.